está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá sempre por aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Como a gente sempre lembra, esse é um conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá pra ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no mundo do automobilismo. Como sempre, baixa nosso aplicativo, entra nas nossas redes sociais, tem sempre um montão de coisa legal pra você por lá. E por aqui a gente segue no nosso podcast, sempre batendo um papo com você, aquele resumão legal de sempre, né, de todo dia. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? É isso, Garcia, semana de corrida aqui, Race Week no F1 Mania. A gente tem nesse final de semana o GP da Áustria, né? Final de semana diferentão de Sprint Race. No primeiro bloco a gente já vai dar aquele previewzinho aí sobre a corrida lá no Red Bull Ring, né? Red Bull correndo em casa então nesse final de semana, Garcia. Esse tema do nosso primeiro bloco. No segundo, a gente vai falar um pouco aqui sobre pneus Pirelli, cobertores também, os aquecedores aí de pneus, porque o Wolff agora ele quer ouvir a opinião dos pilotos, na verdade, sobre esse assunto, Garcia, e a gente vai comentar um pouco isso no nosso segundo bloco. Para fechar as rapidinhas, tem aqui o CEO da Alpine, então, revelando, né, os planos aí de gastos após a venda de parte da equipe lá para o fundo norte-americano. Tem também o Sainz aí afirmando que ele conversa apenas com a Ferrari sobre o seu futuro na categoria. E para fechar, o Helmut Marko aí, Garcia, disse que o Horner, né, o Christian Horner, chefe da Red Bull, não era favorável à contratação do Nick De Vries para AlphaTauri, Garcia. Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2023 e o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, começando então aqui o nosso F1 Mania em ponto dessa terça-feira, né? Hoje, como falei, dia 27 de junho, e a gente começa falando sobre o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 que acontece nesse final de semana. É Race Week, né? Então a gente parte aqui, ou Race Sick, né, também, mas fato é que vamos aí para mais uma etapa do Mundial 2023 de Fórmula 1, esse Mundial que tá no bolso do Verstappen por enquanto, né, 195 pontos contra 126 do Sérgio Pérez e 117 do Fernando Alonso, ou seja, ele tá bem na frente, parece até campeonato de construtores, né, que fica bem na frente lá, mas não, o Verstappen tá longe, né? E a gente vai ter mais uma edição nesse final de semana da Sprint Race, né? Então, como é que vai funcionar? Já naquele novo modelo que a gente inclusive viu esse ano em Baku, né, Gavi? Dia 1º de julho, sábado, a gente vai ter qualificação e depois a Sprint Race. Como é que vai funcionar? Sexta-feira, 8h30 tem o TL, né? Não é TL1, né, Gavi? Como a gente até brincou lá na última etapa, né? Não é TL1, é TL, né? Treino livre. E aí depois a qualificação vai acontecer meio-dia, tá? Do meio-dia a 1, naquele formatinho que a gente já conhece de Q1, Q2, Q3, né? E aí no sábado tem qualificação para a Sprint Race 7 da manhã e depois a corrida Sprint 11h30. Tá? Aquela meia horinha de corrida, vamos dar aquela resumida para facilitar. A meia horinha de corrida, pronto, acabou, né? E aí no domingo, claro, né, o Grande Prêmio da Áustria às 10 da manhã. Me parece um cenário interessante pra gente ter uma Sprint Race mais uma vez, se é pra ter que seja assim, nessas pistas, né, inclusive. Inclusive, ano passado eu tava vendo um vídeo que foi, acho que da Sprint Race mesmo, no Red Bull Ring, né, que a gente teve uma linha de 5 carros, não chegou a fazer uma linha de 5, mas que eram 5 carros, eram 2 Haas, uma McLaren, se não me engano uma Alpine, não lembro exatamente, mas eu vi no Instagram da Fórmula 1 que eles fazem alguns remembers lá, bem legais, inclusive, né? E uma coisa que me chamou a atenção, e que o motivo pelo qual talvez as Sprint Races funcionem em alguns lugares e outros não,
né? Pista larga, né, Gavi? Não que seja larga em toda a sua extensão, né? Mas nos pontos chaves ali, a pista austríaca ela é muito larga, e talvez seja esse um segredo, eventualmente, para as corridas sprint, para a gente ver pilotos tentando alguma coisa mais, colocar de lado, porque às vezes parece muito pouco espaço para você investir numa corrida de meia horinha só. Então, na Áustria tem espaço para a turma brincar de meia hora ali, né? Verdade, Garcia, verdade. A pista ela é mais larga, uma pista muito rápida também, né, Garcia? Com vários pontos de ultrapassagem, né? Eu acho que a gente viu ano passado, já foi uma corrida boa, né, sob o novo regulamento. Eu acho que esse ano tende a melhorar ainda a aproximação dos carros, né? A gente tem ali os pontos de DRS, onde também na reta principalmente ali deve ter bastante ultrapassagem, dá para dividir na curva 1, e é isso, cara. É uma pista assim, ela é muito técnica, obviamente, porque elas são poucas curvas, então não dá para errar ali, mas eu vou dizer que é uma pista fácil, hein, Garcia? Eu vou dizer que é uma das pistas que eu considero mais fácil do calendário, cara. Eu acho que de verdade, viu, Garcia? Ela é uma das pistas mais simples, cara, de correr que tem, né? Eu acho que isso também favorece a gente ter boas corridas, né? São alguns pontos críticos. A gente tem, por exemplo, uma curva de alta, que isso vai fazer diferença, né? Ali entrando no último setor já, né, Garcia? Uma curva para a esquerda ali que ela costuma fazer bastante diferença. Vamos ver como é que, por exemplo, Ferrari vai se sair aí. Ferrari que tem tido problema com curva de alta. Então, eu acho que a pista em si favorece as corridas, sim, né? E essa, entre aspas, né, claro, essa simplicidade também favorece a gente ter mais competitividade, né? Eu aposto que a sprint vai trazer bastante movimentação aí, todo mundo tentando arrancar alguns pontinhos importantes aí, né, Garcia, nessa disputa, principalmente no pelotão intermediário. A gente tá falando aqui de poucos pontos, né? Vou até colar aqui, porque eu não me lembro exatamente, Garcia, mas, por exemplo, Leclerc e Sainz, se eu não me engano, são 2 pontos que separam apenas os dois. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. O Russell, na verdade, né? Carlos Sainz é o quinto com 68, Garcia. O Russell tem 65 pontos, né? Aí o Leclerc tem 54, o Stroll tem 37, a gente tem uma briga também entre o Gasly, que tem 15, o Lando Norris tem 12, aí todo mundo ali tá colado, né? Alexander Albon, Hülkenberg, Piastri, Bottas, tá todo mundo junto. Então acho que essa sprint, ela pode fazer diferença para esses pilotos aí que estão buscando, né, alguns pontinhos aí no pelotão intermediário para poder se distanciar um dos outros aí, Garcia. Sim, inclusive cabe aqui a gente ressaltar, faltou eu falar isso na hora de falar da sprint. A sprint não é mais indexadora do grid de domingo, vamos dizer assim, né? Então o resultado da sprint independe. A gente tem a qualificação na sexta, essa qualificação que eu citei aqui é a qualificação para a corrida do domingo, né? E sim, aí a qualificação do sábado de manhã, que substituiu o TL3, o TL2 no caso, né? Ela é qualificação para sprint, então para ver se os pilotos ousam um pouco mais, a Fórmula 1 testando ainda alguns formatos para ver se convence, inclusive, as pessoas, né? Pois mas eu tô brincando assim, muita gente já tá convencida. Quem não tá muito convencido somos nós, talvez, né, Gabi? Eu, por exemplo, eu sei que eu não tô, mas eu sei que tem muita gente que tá convencida, e isso é um fato também que a gente tem que saber aceitar, né? Claro, eu até acho, Garcia, que esse lance de ter separado as qualificações aí melhorou um pouco, na minha visão, né? A gente meio que separou o evento ali, o lance do grid da corrida da sprint, que é o que a gente tinha aí no ano passado, né? Ela ser o grid de largada, o resultado da sprint era o grid de largada. Isso é uma coisa que eu não gostava muito, a gente até achava que podia ser perigoso em determinados momentos, né? Quem tá lá na frente tem muita coisa a perder, tende a ser muito cauteloso, né, Garcia? Sendo que no domingo a disputa, ainda tem toda uma disputa ali com pontuação cheia para acontecer, mas você fazendo 2 qualificações, você tem de fato 2 corridas, né, Garcia? Agora, claro, a sprint sempre favorece ali o franco atirador, né, Garcia? Não dá para imaginar mesmo ela não sendo grid de largada, não definindo nada no domingo, não dá pra imaginar um Verstappen saindo que nem louco lá, correndo risco de quebrar o equipamento, ter algum problema no carro que afete a corrida dele do domingo. Eu acho que é isso, né? É uma vantagem,
para quem tá lá atrás, tentar arriscar alguma coisa ali, conseguir uns pontinhos, né? Já que no domingo as coisas são muito mais complicadas numa corridinha são 71 voltas nesse final de semana, né, Garcia? Exatamente, inclusive uma metragem muito parecida com a de Interlagos também, que é um outro lugar onde a gente costuma ter boas corridas sprint, né? A Haas, Gavi, nesse final de semana ela tem ido bem na classificação e mal na corrida, então a Haas anunciou que vai usar esse Grande Prêmio da Áustria para testar o ritmo de corrida, né? Então o Günther Steiner, ele falou assim, olha, a gente tá indo para essa corrida e a gente tá encarando essa corrida meio que como uma sessão de teste também. A gente tá com algumas ideias aqui para resolver os nossos problemas com o ritmo de corrida. E esse final de semana a gente vai ter 2 corridas, ele brincou, né? Então a gente vai ter mais tempo para tentar algumas coisas diferentes, buscando melhorar nossos resultados, né? Entender o que tá acontecendo com o nosso carro, né? Porque a gente precisa encontrar um equilíbrio entre as 2 sessões, aí continuar indo bem na classificação, e eles estão mesmo, né? Mas na corrida a Haas deixa um pouquinho a desejar, e nisso que eles querem trabalhar esse final de semana, Gavi. Boa, Garcia, boa, né? A Haas tá precisando, né? A Haas começou ali a temporada um pouco melhor do que se encontra nesse momento, foi caindo, né? É uma tendência da Haas que a gente acompanha aí ao longo dos anos, né, Garcia? A equipe não consegue sustentar, né? A posição de início ali, acaba pecando bastante no desenvolvimento, então precisa realmente, né, digamos assim, achar esse caminho do desenvolvimento ao longo do ano, né, se ela quer competir, né, lá pelo menos entre as equipes do meio do pelotão, né, hoje a Haas é a 8ª colocada, né, Garcia, tem só o Williams e a AlphaTauri atrás dela, então tá longe ali também de poder, quem sabe, né, disputar. Até a Haas, pouco tempo atrás, aí 5 anos atrás, era a 4ª colocada, né, Garcia? Tinha bons resultados, então tá precisando reencontrar esse caminho e um carro que também, assim, né, a gente fala muito aqui de ser bem nascido ou não. O fato é que o VF23, o 22 não foi muito bem nascido também, então durante algum tempo é normal que a equipe sofra com o desenvolvimento, né, Garcia? É difícil. É isso. Bom, Gavi, tem mais uma coisa interessante que eu queria trazer aqui, ainda sobre esse Grande Prêmio da Áustria, nesse final de semana, que é um sistema de geração de energia novo que eles vão utilizar por lá, com baixa emissão de carbono, né? Então, esse sistema de geração vai gerar 2,5 megawatts de energia por hora, então é energia suficiente para box, motorhome, pit wall, sala de cronometragem, centro técnico, né, que é onde as transmissões ali funcionam, né? Esse sistema vai funcionar com biocombustível de óleo vegetal hidrotratado, né? E vai ter mais 600 metros quadrados ali com painéis solares. A ideia do Grande Prêmio da Áustria é algo que a Fórmula 1 está buscando há um tempo, que é reduzir a emissão de carbono, e aqui no caso especula-se que a redução vai ser de até 90% em relação à corrida do ano passado, né? O Ian Stone, que é o diretor de logística da Fórmula 1, ele falou que é mais um teste, né, para a meta da Fórmula 1 de ser zero carbono, né, até 2030. Então vai ter um sistema inovador aí no Grande Prêmio da Áustria de geração de energia. A gente apoia, claro, sim, não é o que vai fazer aquela diferença para mudar o mundo, mas cada passinho somado a outros e outros e outros passinhos, isso sim transforma o mundo, né? Sim, Garcia, com certeza, cara, né? A gente até critica outras atitudes da Fórmula 1, mas não é porque, por exemplo, lá, sempre vou falar disso, da Aramco lá e tal, etc, né, Garcia? Mas assim, o fato é que a Fórmula 1 precisa evoluir nesse quesito sustentabilidade também, tem uma meta arrojada, que é ser zero carbono em 2030, os anos vão se passando, a gente tá, né, 2023, ainda tem um caminho pela frente para percorrer, acredito que né, a Fórmula 1 vai tentando ali, mas é importante a gente ver, como você disse, pequenos passos aí que somados fazem uma grande diferença, Garcia. É isso, perfeito. Bom, a gente segue falando durante a semana aí sobre o Grande Prêmio da Áustria, né, uma das corridas que a gente tem mais expectativa na temporada aí, pela movimentação que todo mundo apresenta ali durante a corrida, é uma corrida com muitas alternativas. Então a gente falou um pouquinho já nesse primeiro bloco, a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto, por aqui nesta terça-feira, 27 de junho. Gavi, segue a polêmica sobre a retirada dos cobertores dos pneus da Fórmula 1. Pirelli
eu ia falar que não reclamou, mas deu uma reclamadinha assim, que as equipes não foram favoráveis, né, à retirada dos cobertores, né, pelo menos por enquanto, mas essa continua sendo uma meta para 2024, a sustentabilidade, dispensar energia elétrica que se usa para aquecer os pneus e tudo mais, né, mas muito se fala também que os pneus da Pirelli são muito sensíveis à temperatura, precisam de uma janela ali e tal, né, enfim, e o chefe da Mercedes, o Toto Wolff, comentou sobre isso. Ele falou que, além das preocupações óbvias, né, ele falou assim, é claro que a gente quer um bom espetáculo, então a gente precisa ouvir o que os pilotos têm a dizer. Ele falou assim, não somente um piloto, todos os pilotos, a gente quer ver qual é a opinião de todos os pilotos sobre correr com pneus sem aquecedores, né? Ele falou assim, eu costumo concordar com os pilotos, né, porque, além de tudo, pode ter um risco à segurança. A gente já viu como isso pode dar errado em Spa, por exemplo, né? E ele falou assim, o meu voto vai ser com base no que os meus pilotos me disserem. O Mick Schumacher, o Hamilton e também o Russell. Ele falou assim, a opinião deles vai pautar meu voto, né? Aí ele falou assim que já seria possível saber o voto dele com base nisso. Sensatíssimo, né? Sensatíssimo, Garcia, né? Quem tem, a gente fala muito aqui da política aí, desse toma lá da cá, desse cabo de guerra, braço de ferro, enfim, chamem como quiser, né, Garcia? Entre Fórmula 1, equipes, Pirelli, né? E aí quem tá lá realmente, né, são os pilotos, né? Quem tá com a mão na massa ali pra dizer são os pilotos, né? E a gente até não conseguiu ver muito ainda, né? Tô aqui, também ninguém me mandou mensagem ainda falando, Gabriel, pô, é isso, né? Por que eles querem tanto tirar os cobertores, né, Garcia? A gente ainda não conseguiu ver qual vai ser a vantagem de ter ali, né? Vão criar uma dificuldade extra pros pilotos, mas até que ponto isso vai ajudar nas corridas também. Então acho que esse feedback, né, que o Wolff quer aí dos pilotos dele é o mínimo, né? A Fórmula 1 deveria agir assim também, né? A gente quer mudar aqui, tirar os cobertores, então vamos ouvir os principais interessados, né, os pilotos, né, o que eles acham disso. E a gente sabe, né, que os pilotos, eles são a favor de pneus mais duráveis, né, de pneus que possam usar o carro mais no limite, e tenho certeza, Garcia, que também vão ser contra aí a retirada dos cobertores, porque, de novo, cara, ainda não vi né, qual benefício ele vai trazer, assim, para mudar o espetáculo. Eu vejo ele trazendo uma dificuldade para os pilotos, que é para todos, né? E talvez esteja aí realmente, né, o grande lance da Fórmula 1, querer dificultar um pouco mais, de repente trazer um caos ali para as primeiras voltas, né? Uma dificuldade extra para quem sai dos boxes ali com os pneus frios. Claro, isso vai ser para todos, mas aparentemente é isso, Garcia. Então, precisaria realmente da gente ter um aval, eu acho, que dos pilotos para caminhar nessa direção também, viu, Garcia? Até porque a questão da produção de energia elétrica gerada para os cobertores e tudo mais são alternativas que a Fórmula 1 já está encontrando, assim como a gente acabou de falar aqui sobre o Grande Prêmio da Áustria, né? Então, seria um caminho um pouquinho conflitante, né? Olha, estamos encontrando formas limpas de gerar energia. Aí, vamos tirar o cobertor do pneu porque a gente quer economizar energia. Peraí, calma, né? Então, uma informação não pode conflitar com a outra, né? De qualquer forma, o Mick Schumacher... Por que, né, Garcia? Se vai usar energia sustentável, por que não dedicar um pouco pros pneus também, não é? Sim, é isso, né? De qualquer forma, o Mick Schumacher foi pra pista, né, em Barcelona. Ele andou com esses pneus da Pirelli sem os cobertores, e é um pneu preparado para isso, é um pneu diferente que a Pirelli vai apresentar, né? E ele falou que esse pneu lembra os pneus de Fórmula 2, né? Os cobertores de pneus, inclusive, são proibidos na Fórmula 2, né? Medida de economia de custos, inclusive, né? Que inspira a Fórmula 1 até. Né? E o Mick Schumacher, ele foi campeão da Fórmula 2 e tudo mais, e o Simone Berra, ele é engenheiro-chefe da Pirelli, e ele falou sobre o feedback que o Mick Schumacher passou para ele. Ele falou assim, olha, o Mick Schumacher comentou que o nível de desempenho e também do gerenciamento ali do piloto pro calor do pneu e tudo mais era semelhante ao que ele tinha na Fórmula 2 sem os cobertores, né? Ele falou, isso significa pra gente que a gente tá quase no alvo, né? Mas que o Mick comentou também que o carro de Fórmula 1 é diferente, então é preciso
preciso ter mais cuidado ao sair pra pista, sem os cobertores, com baixa temperatura e tudo mais, né? Gostou muito do feedback do Mick Schumacher, né? Ele falou assim, é mais difícil levar em consideração o feedback do Mick porque ele não tá acostumado a pilotar. Esse ano foi seu primeiro teste sem cobertores, primeira abordagem com essa metodologia, né? Mas que as primeiras voltas foram afetadas por essa forma de, digamos assim, compreender, se acostumar a pilotar sem os pneus. E ele falou assim que logo de cara ali ele conseguiu adaptar o seu estilo de pilotagem, mas temos um início de feedback do Mick Schumacher aí pra pautar o voto do Toto Wolff, né? Garcia, sabe o que me chamou a atenção agora, você falando, a gente tá querendo aí ver um motivo, né? E eu vou juntar com a informação do que o Russell disse. Será que a Fórmula 1 tá tentando meio que unificar as coisas, Garcia? Porque se a gente tem aí, né, estamos falando ontem, a gente falou aqui de mais equipes no grid, a gente tem falado que a fila da Fórmula 1, ela não é grande, né, não tem ninguém muito bem preparado, ela vai passando rapidamente, e mais do que isso, que os pilotos não saem da Fórmula 2 em condições, digamos que plenas de assumir um cockpit, né, Garcia? Muito em conta também do gerenciamento dos pneus, né, tem ali, o próprio Russell chamou a atenção disso, chamou a atenção também de outros fatores, não seria só isso, mas esse seria também um grande complicador, né, juntando as infos aqui que a gente tem, né, sempre falo, mas de novo, o Drogovic também falou pra gente, né, Garcia, que é a grande dificuldade como gerenciar ali os pneus, né, então, durante a corrida, tanto na Fórmula 2, principalmente na Fórmula 1. Então talvez seja a Fórmula 1, Garcia, aqui tô fazendo o papel de advogado aqui agora, né, tentando unificar essas coisas, né, então não adianta você também sair de uma Fórmula 2 ali que deveria preparar com mais dúvidas, né? Não sei, Garcia, me surgiu isso. Talvez, então, esses pneus sem cobertores e essas né, esses artifícios aí que a Fórmula 1 vai colocando, tenta colocar, né, nesse momento, seja de fato pra gente ter uma unificação aí das categorias. Não sei, Garcia. Pode ser alguma coisa nessa linha também. A gente fica no aguardo. Vamos aguardar, né? Depois eu pensei que não tem nada a ver também, depois que eu falei. Mas enfim, vamos ver, né? Lembrando que tá quase tudo certo para a Pirelli sofrer concorrência da Bridgestone para ser fornecedora de pneus para o ano que vem, né? E tem mais uma, né? Junto, Garcia? Ou é só a Bridgestone por enquanto? Por enquanto a Bridgestone, né? Que a Bridgestone tem ali a parceria com a Firestone, né? Praticamente a mesma empresa e tal, mas por enquanto a Bridgestone, né? Que esteve na Fórmula 1 antes da Pirelli, inclusive chegou a ser fornecedora conjunta com a Michelin, enfim, tem alguns pormenores aí, né? Inclusive a Pirelli, o Mario Isola já disse também que o documento de licitação, lá de abertura da licitação, é muito mais complicado que no ano passado, enfim, coisas talvez estejam próximas a mudar. Mas a gente falou mais um pouquinho sobre pneus aqui no nosso segundo bloco e a gente parte para o terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto de hoje. F1 Mania em Ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto, por aqui com as nossas rapidinhas de sempre aqui nessa terça-feira. E o Lohan Rossi, Gavi, CEO da Alpine, falou sobre o investimento que a equipe recebeu ontem após vender 24% das suas operações para o Deadpool, né? Por um grupo de investidores que, nossa, tem muita gente envolvida, inclusive os atores Ryan Reynolds, o Deadpool, e o Robbie McElhenney, né? Isso. E aí a Alpine recebeu um investimento aí de 218 milhões de dólares, né? E ele falou assim, isso vai ajudar a gente, o Lohan Rossi, né? Falou que vai ajudar a gente, a Alpine, a monetizar o negócio. Ele falou assim, não tô falando nem do lado esportivo. Ele falou, claro, as pessoas aqui em Anston, a fábrica, sabem o que estão fazendo. Em Verre-Châtillon também sabem o que estão fazendo. E eles vão continuar, né? Mas esse investimento vai ajudar a aumentar a nossa receita, né? Então a gente tá falando de hospitalities, de patrocínio, licenciamento, merchandising, né? Além daquilo que a gente já planejou. Ele falou assim, e parte disso a gente vai reinvestir em instalações, ferramentas, equipamentos, né? Um plano que a gente já tinha lançado antes e que a gente chama de Mountain Climber, né? Ele falou assim, é a contratação de 80 pessoas, a gente vai impulsionar esse plano, acelerar ainda mais, claro, dentro das limitações do limite de custo e tal, mas vai ajudar a gente indiretamente a continuar num bom caminho. Ele falou assim, a equipe está crescendo. 2 anos atrás a gente estava num distante 6º lugar, agora a gente terminou em 4º no passado. Foi um pouco complicado no início da temporada, mas as coisas já estão voltando à ordem, depois da gritaria toda lá. Sim. E ele falou que a Alpine segue um passo aí de reestruturação
para se tornar uma equipe grande novamente. Boa, Garcia, bom investimento que vem em boa hora, né? Então aí já nas próprias palavras do Rossi, ele, como você disse, soltou os cachorros lá, né, Garcia? Depois aí teve até um resultado, melhorou de fato a Alpine e agora caminha aí, vamos ver, né, se esse aporte financeiro vai ser suficiente, né? Porque a Alpine também, de certo modo, a gente esperava mais nessa temporada, né, Garcia? Acho que principalmente ali vindo com o Esteban Ocon e o Pierre Gasly, né? Por enquanto ali, vou até falar que o Ocon tá um pouco melhor, tem dado mais as caras do que o Gasly tá devendo mais, mas a Alpine ainda longe daquilo que a gente espera, né? Daquele que a gente espera, daquele Renolution, né? Até mandando um abraço pro Bruno aqui. Esse tempo que o Bruno não manda mensagem pra gente, mas lembrei dele aqui do Renolution. O Renolation, como a gente gostava de falar, né? Renolation. Tá mais pra Renolation mesmo, né, Garcia? Mas temos agora um aporte aí financeiro importante. E, cara, agora eu lembrei que eu tava dando uma enrolada pra ver se eu lembrava. Lembrei, Garcia, que ele falou aí, ó, Operação Mountain Climber. Puta, cara, mais um termo aí que eu, né, pra rachar, né? É escalada, né? Vai Mountain Climber, vai escalada de produção, né, Garcia? Vai chamar mais gente pra trabalhar mais rápido, na verdade é isso, traduzindo esse termo aí, né? Achei curioso o Mountain Climber aí do Rossi, Garcia. Eu achei legal também, enfim. É meio um termo de coach, né? Fala a verdade. Né? Carlos Sainz, ele disse que tá conversando sobre seu futuro na Fórmula 1, mas apenas com a Ferrari, Gavi. Ele foi associado à Audi aí, né, que vai entrar na Fórmula 1 e tudo mais, ele negou isso, inclusive. Ele falou assim, eu não vou mentir, ele falou assim, não me sinto muito confortável entrando no meu último ano de contrato, sem realmente saber onde vou correr no ano seguinte. Ele falou, passei por esse processo com Red Bull, com Renault, sei que não é o ideal como atleta e piloto, não é a coisa certa, né? Ele falou assim, mas por enquanto eu não tô conversando com a Audi, a única equipe que eu estou conversando neste momento é a Ferrari. Pois é, Garcia, já especulou, né, especulou-se que o Carlos Sainz poderia ser piloto da Audi, então ele vai dizendo que não botei muita fé, Garcia, até porque eu também acho que a Ferrari, uma hora ou outra, Garcia, não sei, parece ser impressão nesse momento, mas pode desistir dos pilotos aí, cara. Tem essa, né, a gente teve um pequeno indício disso, que foi o Fred Vasseur dizendo que a culpa não é do carro, né, a gente obviamente está transferindo ali para a equipe e para pilotos, não tem como fugir disso. Então eu acho que se eu fosse o Sainz, eu também procuraria lugar em outros lugares aí possíveis, viu, Garcia? Não sei, não tô convencido de que a Ferrari vai ficar com essa dupla por muito mais tempo também não, Garcia. É isso, perfeito. Bom, mais uma, a Helmut Marko, a gente tem criticado muito o Nick DeVries por aqui, né, Gavi? Realmente não começa bem a temporada. E o Helmut Marko diz que o Christian Horner, a princípio, não era a favor de contratar o Nick DeVries, né? Acabou sendo convencido a isso, né? E o Helmut Marko falou assim, olha, não é frequente, mas às vezes a gente discorda de algumas coisas. E o último caso foi o Nick DeVries, né? Ele falou assim, não é só na AlphaTauri, a gente é uma grande família, a gente recebe opiniões. Ele falou assim, e o Horner não era muito fã do DeVries, né? Ele falou, aí já entregou tudo, né? Meu Deus. Aí ele falou assim, e eu diria, isso aqui é o pior, o Helmut Marko, por um lado ele é meio estúpido, mas o que ele gera de demais, conteúdo, né, o que gera de conteúdo pra gente é incrível, né? Porque ele falou assim, e eu diria que no momento parece que Horner está certo. Era óbvio que ele ia falar isso. E aí ele entregou tudo só pra complementar antes de você comentar. Ele falou assim, o Franz Tost, que é o chefe da AlphaTauri, queria o Mick Schumacher, mas o Mick tava na Ferrari Academy, né, durante toda a sua carreira, ainda não tinha quebrado lá. E ele falou assim, olha, basicamente a AlphaTauri é a nossa equipe júnior, o DeVries é diferente do Schumacher, né, ele só tinha feito uma corrida na Fórmula 1 muito bem sucedida em Monza, então ele poderia se encaixar em nossa filosofia, e aí foi nessa que ele convenceu o Horner, o Franz Tost, convenceu todo mundo e o DeVries tá lá. Ai, primeiro que o Marco deve ter perdido quantas? Umas 100 caixas de cerveja nessa brincadeira, Garcia? Né? Então. E fora que ele todo dia ele deve olhar pro Horner, assim, o Horner deve olhar pro Marco com aquela carinha e falar, ó, te falei, hein, meu amigo, né? Te alertei, hein, Garcia? Porque, cara, agora, a verdade seja dita também, né? O Nick DeVries, ele enganou todo mundo, né, Garcia? Ele tapeou bastante gente, cara. Até a gente aqui, não sei se eu me recordo, se eu estiver falando errado, você me corrija. Mas até a gente aqui falou, pô, de repente é a hora ali do Nick DeVries, né? Tem uma certa experiência.
Eu também achava que o De Vries poderia render mais, né, do que ele tá realmente apresentando, né, Garcia? Agora, se a gente pegar ali o retrospecto, você falou muito bem agora, né? Ele foi bem em uma corrida e foi Monza, cara. Então, Monza é uma corrida muito atípica, né, Garcia? Muito atípica. Acho que foi ali uma certa... É o que eu falei, na verdade. O Nick De Vries enganou todo mundo muito bem, viu, Garcia? Pois é. Vai lá, corre, não comete erro que você vai ser contratado. Foi o que aconteceu com o De Vries. Pronto. Termina na frente do Latifi aí, Garcia. Você só tem que chegar na frente do Latifi. Tá fácil, hein? Tá fácil. Essa missão aí, vou te dizer, cara... me dá 30 dias de camping que eu vou lá e encaro também, né, Garcia? Terminar na frente do Latifi, velho. Enfim, tá louco? Quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode por aqui através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim ou pro Gavi. Como faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, @Gabriel_Gavinelli com 2 L's. Pode sempre mandar uma mensagem lá pra mim, né? Eu tô até aqui, Garcia. O problema é que eu perdi o contato aqui, mas ontem... recebi uma mensagem aqui, cara, sobre... Eu vou ficar devendo o nome, tá? Sobre o Drogovic. Eu lembro que, né, tava perguntando se o Drogovic poderia ser titular no ano que vem, né, Garcia? E aí eu lembrei do que o Vitor disse aqui pra gente, né? E vou trazer aqui, Garcia, né? Que seria, então, teria uma possibilidade, né? Ali, remota, mas que... Parece que há uma negociação com a Haas. Seria isso, né, Garcia? Que a Aston Martin realmente vai ficar... com o Lawrence Stroll, ia dizer, com o Lawrence Stroll, óbvio, né? E com o Lance também, né? Vai ficar mesmo com o Lance, né? O Alonso que viria para fazer ali, de repente, poucos anos, tende a ficar mais anos, então parece que há uma negociação do Drogovic para ser titular da Haas no ano que vem, né? Tudo conversa de paddock ainda, mas seria essa a informação por enquanto, Garcia. Beleza, perfeito, muito bom. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, minhas redes sociais aqui, você pode mandar mensagem pro meu Instagram, né, meu Instagram @CarlosGarciaFM, tá? E o meu Twitter @CarlosGarcia, pode mandar mensagem e tudo mais, a gente troca uma ideia, é sempre legal, gosto bastante. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando sempre a gente, que acompanha aqui. Um grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu você, parceiro, tamo junto. Obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente. Como eu sempre falo aqui, a gente voltou aí no top 50 do Spotify, graças a vocês. Boa. Aí que tem a paciência de diariamente ouvir Carlos Garcia. Aguenta, gente. E aqui, Carlos Garcia e eu, por mais de 500 episódios já, então quero, né, uma semana muito boa aí, né, pra gente. É isso, quero agradecer todo mundo, que a gente consiga seguir aí os nossos objetivos, parceiro, tamo junto aí. É isso, sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.